Olá a todos vocês. Bom, gente, eu lembro que quando eu estava fazendo vídeos acerca do livro do Apocalipse, e até em um Hangout participei disso também, concernente ao livro do Apocalipse, eu tinha afirmado que o escritor do Apocalipse não era o escritor do Evangelho, e também, acho que foi só do Evangelho, não me referi nem às epístolas. Bom, e passou-se o tempo, então agora que estão as provas cabais que o escritor do Apocalipse não é o apóstolo João, o escritor do quarto evangelho, como muitos conhecem. E quais são essas provas? Bom, a primeira prova são as palavras encontradas no Apocalipse que não são encontradas no evangelho. Então você faz uma análise linguística da parte da crítica literária, você procura ver o estilo de linguagem do escritor. E foi justamente sobre isso que eu falei no Hangout que eu fiz com o pessoal concernente ao Apocalipse, tá? Primeiro, o vocábulo pistis, atestado em Apocalipse 13:10, o Evangelho em nenhum momento existe a palavra pistis, fé. Pistos, também, confiança, segurança, também não é atestada no Evangelho. Hipómene, também não é atestada no Evangelho. Sofia, também não é atestada no Evangelho. Aí no Apocalipse não existe a palavra aletheia, ou aletheia, como alguns pronunciam, não existe no Apocalipse. Então já existe a divergência de estilo. Se é o mesmo escritor, ele tem que ter o seu único estilo. E aqui já demonstra que o estilo não é o mesmo, tá? Não é o mesmo escritor. Depois nós temos aletés, também não existe no Apocalipse. Cara, também não existe no Apocalipse. E men, também não existe no Apocalipse, tá? Isso aqui, questões de estilos literários de linguagem. O uso de diferentes palavras ou formas utilizadas pelos escritores para expressar a mesma ideia. Aí o Apocalipse tem arnion, que é cordeiro, enquanto que o Evangelho utiliza anos. Ou seja, expressa a mesma ideia, mas são vocábulos diferentes. E isso caracteriza que o escritor não é o mesmo, tá? Autós como um pronome enfático no Apocalipse, enquanto que no Evangelho utiliza ekeinos como um pronome enfático. Jerusalém é a forma que o Apocalipse traz para Jerusalém, enquanto que o Evangelho traz Jerusalima. Olha só a diferença. Jerusalém e aqui no Evangelho Jerusalima. Diferente, né? Mas traz a mesma ideia. Mas isso demonstra que não é o mesmo autor, por causa que são estilos diferentes. Usa katoiken, de viver em uma determinada localidade, enquanto o Evangelho usa menen, no mesmo sentido, mas nunca kotoiken. Aí tem olikon, tá? Que é um pouco, e no Evangelho traz micron, no mesmo sentido. Então, aqui já prova que o estilo literário é divergente, não é o mesmo autor, tá certo? Bom, João, autor do Apocalipse, é distinto do João do Evangelho. Primeiro, o pai Tertuliano e Hipólito Orígenes asseguram que tanto o Evangelho e o Apocalipse procediam do filho de Zebedeu. Eles afirmavam isso. Mas esse ponto de vista, que ambas as obras eram do mesmo autor, foi rejeitado por Dionísio, bispo de Alexandria e um aluno de Orígenes. Dionísio, está aqui a bibliografia, aceitava o Apocalipse como sendo o trabalho de um João, mas declarava que não podia prontamente concordar que ele era o apóstolo, filho de Zebedeu. E ele vai explicar por que Dionísio, tá? Ele explica em algumas sessões dizendo o seguinte: o evangelista não prefixou seu nome, ou mencionou posteriormente, ou no evangelho, ou em suas epístolas, ao passo que o escritor do Apocalipse declara-se definitivamente pelo nome desde o início e posteriormente, que era um João que escreveu o Apocalipse. Ele admitiu, mas ele não afirma ser o discípulo amado do Senhor, nem que se apoiou em seu peito, nem ser irmão de Tiago. Isso Dionísio falando. Há uma grande quantidade de expressões da mesma aparência e caráter comum ao Evangelho e 1 João, mas totalmente ausentes no Apocalipse. De fato, este último não contém uma sílaba em comum com os dois trabalhos anteriores. A fraseologia do Evangelho difere do Apocalipse, ou seja, a escrita é livre, apitaitos. E seria difícil descobrir neles qualquer barbárie ou solecismo ou idiotismo. Quarto ponto. Havia, de acordo com Papias, o pai da igreja, dois João. Olha que interessante isso. Um apóstolo e um outro João, o ancião. Dionísio Eusébio sugere que o último é o autor do Apocalipse, seria João, o ancião. Eusébio, em sua história, cita o seguinte fragmento de Papias, que distingue claramente o apóstolo de um tal de Helder, ambos com o nome de João. Quanto ao que André ou Pedro tinha dito, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor,
Também quanto ao que Aristion e João Helder, os discípulos do Senhor, dizem. Eusébio então passa a enfatizar a distinção feita por Papias entre esses dois João, e afirma que este ponto de vista é confirmado pelas declarações daqueles que disseram que havia 2 Joões na Ásia Menor e haviam 2 túmulos em Éfeso, os quais levam o nome de João até hoje. Bom, então eles estão atestando que existiam realmente 2 Joãos ali, tá? Jerônimo atesta a crença, aí traz a locução de Jerônimo em latim, e também ao fato de que no seu dia a tradição ainda existia que este João, o ancião, era o autor de 2ª e 3ª João também, diferente de João o Evangelho. João, autor do Apocalipse, em nenhum lugar diz que ele é um apóstolo, isso não existe. Ele parece olhar para os apóstolos retrospectivamente, capítulo 21, 14 ou 18, 20. Nessas 2 passagens, ele enumera 2 classes distintas, apóstolos e profetas. Ele claramente afirma ser um profeta, um membro da Irmandade dos Profetas Cristãos de Apocalipse 22, 9. Foi isso que eu tinha afirmado lá no Hangout quando eu fiz. Que são servos de Deus em um sentido especial. Capítulo 1, versículo 1, 10, 7, 11, 18, 22, 6. Enquanto que os outros cristãos são servos de Deus, capítulo 22, versículo 9. Ele é um servo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, um irmão das igrejas da Ásia e participante em seus sofrimentos, capítulo 1, versículo 9. Ele é ordenado profetizar para as nações da terra, capítulo 10, versículo 11. Ele designa seu trabalho como as palavras da profecia, capítulo 1, versículo 13, ou as palavras da profecia deste livro, capítulo 22, versículo 7, versículo 10 e versículo 18. Daí pode-se concluir com segurança que o autor do Apocalipse não era um apóstolo. Continuando. Não há nenhuma evidência de que João, o ancião, escreveu o Apocalipse fora das conjecturas de Dionísio e Eusébio. Mas há uma evidência externa e interna de que foi o ancião quem escreveu 2ª e 3ª João. Pode ser encontrado em Jerônimo também, que traz o seu registro, tá? Bom, parte histórica. O silêncio dos escritores eclesiásticos até 180 depois de Cristo, os pais da igreja, como a qualquer residência, não citam qualquer residência de João, o apóstolo na Ásia Menor, é contra ele e é contra ele ser o autor do Apocalipse. A conclusão é confirmada pela evidência externa. Nenhum escritor pós-apostólico relata qualquer conhecimento de que o apóstolo João já residia em Éfeso. No entanto, o autor do Apocalipse era, evidentemente, a principal autoridade na igreja de Éfeso, ou pelo menos uma de suas principais autoridades. Assim, Inácio, o pai da igreja, em sua carta à igreja de Éfeso 12:2, fala apenas de Paulo, mas não faz qualquer alusão a João o apóstolo. A inferência razoável a partir do silêncio acima é que Inácio não tinha conhecimento de qualquer residência de João o apóstolo em Éfeso. Isso Clemente de Roma, 96 depois de Cristo, foi omisso quanto à residência de João em Éfeso. Justino e Egésipo, da mesma maneira, nada dizem da residência de João em Éfeso. E para encerrar, alguns estudiosos notáveis desconsideram as 2 epístolas de João como autoria do apóstolo. Assim, Bussetti, no final de uma longa discussão sobre a autoria do Apocalipse, conclui que o João da Ásia Menor não é João o apóstolo. Ele informa que o João do Apocalipse é o ancião do qual Papias informa com Helder de 2º e 3º João, professor de Policarpo, do qual Irineu escreve em sua carta aos Florinos. Sonden também é da opinião de que João, o ancião, foi o autor do Apocalipse e também de 2º e 3º João, bem como também 1º João. Em seguida, Schemidel atribui o Apocalipse e 2º e 3º João a um escritor desconhecido que assumiu o pseudônimo de João, o ancião. A mesma ideia do Apocalipse 2º e 3º João serem distintos do apóstolo é apoiado por Moffat, tá certo? Tá aqui a bibliografia. Está aí, senhores, lógico, tem muito mais provas do que isso, muito mais, tá? O comentário é vasto, o conteúdo é muito grande dessas referências bibliográficas, mas eu coloquei apenas algumas aqui. E se os senhores quiserem ter mais informação, mais corroboração, é só pegar essa relação que eu passei aqui desses grandes estudiosos, dessa bibliografia, e consultar, ou até mesmo consultar realmente os pais da igreja, né? Até o período qual eu coloquei. E se você quiser também, eu fiz apenas um levantamento, vamos dizer assim, superficial, mas não existe apenas só esses vocábulos aqui não que eu levantei, tá? Do estilo literário, que esse é o mais forte, é o estilo literário do escritor.
Tá? Então não tem como, é impossível, pelo estilo literário de quem escreve. Quem escreve tem um vício de linguagem. Eu, você, nós temos um vício de linguagem ao escrever, a pontuação, a acentuação, os verbos, o gerúndio, o particípio, o infinitivo, enfim. Cada um de nós temos um estilo gramatical a escrever qualquer coisa. Então, como é que se atesta que algo é meu? Pelo estilo da minha linguagem. E quando algo não é meu, pelo estilo também tem como saber. Assim como a grafia, né? Como não se tem a grafia, então nós temos o quê? O estilo literário dos livros do Evangelho e do Apocalipse, que se divergem entre si, e isso corrobora que esse apóstolo João não é o escritor do Apocalipse. Aí, se ele não é o escritor, como entrou no cânon? A regra era que deveria ter sido escrito por um apóstolo. E esse João, quem escreve o Apocalipse, ele não é apóstolo. E acabou entrando no cânon, né? Por isso que demorou sua canonização. Para mais detalhe concernente à canonização do Apocalipse, eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre isso, tá? A canonização do livro do Apocalipse. E mais para frente, quando eu estiver aqui com menos trabalho, que eu estou com muito, eu volto a retomar os pais da igreja e volto a fazer a sequência que eu ia fazer acerca do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo e versículo por versículo, tá certo? Não esquecendo, vocês querem obter mais detalhes? Acesse meu site www.professorfabiosabino.com.br. Sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.